Você sabe quem foi Francisco das Chagas? Simplesmente chamado de o serial killer que o Brasil preferiu esquecer. Fique ligado que hoje eu trago mais uma história macabra para vocês. Em 2001, duas ONGs brasileiras fizeram algo que nunca havia acontecido antes na história do país. Denunciaram o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O motivo? Durante mais de uma década, crianças pobres estavam sendo assassinadas e mutiladas no Maranhão e no Pará. Os corpos eram encontrados em áreas de mata, alguns em avançado estado de decomposição, todos com o mesmo sinal brutal: os órgãos genitais removidos. E a polícia brasileira não estava fazendo nada. A OEA aceitou a denúncia em setembro de 2001. O Brasil passou a receber pressão internacional. E mesmo assim, o assassino continuou matando por mais 2 anos. Quando Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi finalmente preso, em 2003, confessou 42 assassinatos. 42 meninos, com idades entre 4 e 15 anos, mortos ao longo de 13 anos. Hoje, no Sem Vestígios, vamos contar a história que o Brasil preferiu esquecer. O caso dos meninos emasculados do Maranhão e de Altamira, e o homem que o sistema falhou em parar por mais de uma década, enquanto crianças continuavam morrendo. Para entender como Francisco das Chagas conseguiu matar por 13 anos sem ser preso, você precisa entender onde ele atuava. São Luís do Maranhão, final dos anos 1980. Uma cidade marcada pela pobreza extrema, com vastas periferias onde crianças cresciam sem estrutura, sem proteção, muitas vezes sem família presente. Crianças que vendiam frutas nas ruas, que circulavam sozinhas, que desapareciam e cujo sumiço raramente chegava a um boletim de ocorrência. Era nesse ambiente que Francisco das Chagas escolhia suas vítimas. Nascido em 1964, na cidade de Caxias, no Maranhão, Francisco teve uma infância difícil. Ainda criança, foi levado pela avó junto com 4 irmãos para morar em Altamira, no Pará. Estudou apenas até a 4ª série do ensino fundamental e desde pequeno trabalhava vendendo bolos e frutas para ajudar a família. Cresceu, tornou-se mecânico de bicicletas, um trabalho humilde que o colocava em contato constante com crianças e jovens das periferias onde trabalhava. Por fora, Francisco era um homem comum, discreto, trabalhador, o tipo de pessoa que ninguém nota. Por dentro, algo muito mais sombrio estava se formando. O primeiro assassinato confirmado aconteceu em 1989. Uma criança encontrada em área de mata, com sinais de violência e o corpo mutilado. Depois veio outro, e mais outro. Ao longo dos anos seguintes, dezenas de meninos desapareceram nas periferias de São Luís, Passo do Lumiar, Codó e São José de Ribamar. Todos no Maranhão, todos com o mesmo perfil. Meninos pobres, de periferia, com idades entre 4 e 15 anos. Todos encontrados com os órgãos genitais removidos, mas as ossadas recolhidas não eram catalogadas. Os desaparecimentos não chegavam à polícia, e quando chegavam, não eram investigados com seriedade. As crianças eram pobres, eram invisíveis, e invisíveis elas continuaram, mesmo depois de mortas. Por mais de 10 anos, havia um padrão claríssimo nos crimes. Meninos pobres, áreas de periferia, arma branca, lesões na cabeça e no corpo. E sempre, a emasculação, a remoção cirúrgica dos órgãos genitais, feita com precisão.
A mídia regional dava destaque aos casos, as famílias das vítimas buscavam respostas e a polícia do Maranhão simplesmente não conectava os pontos. Durante anos, a teoria mais aceita pelas autoridades era de que os crimes tinham motivação religiosa e os órgãos das crianças estariam sendo usados em rituais de magia negra ou práticas de seitas. Essa teoria chegou ao extremo quando, em Altamira, no Pará, onde crimes com o mesmo modus operandi também aconteciam, uma mulher chamada Valentina Andrade, líder de uma seita chamada Lineamento Universal Superior, foi acusada de ser a mandante dos assassinatos. A ideia era que ela estaria usando os órgãos genitais das crianças em rituais. Valentina foi julgada e absolvida. 4 de seus seguidores, incluindo 2 médicos, foram condenados a mais de 50 anos de prisão cada, por crimes que mais tarde Francisco das Chagas confessaria ter cometido sozinho. Inocentes foram condenados. O verdadeiro responsável continuava solto e as crianças continuavam morrendo. E enquanto isso acontecia no Pará, Francisco das Chagas estava no Maranhão e os crimes de Altamira haviam parado exatamente no período em que ele se mudou para lá. A polícia maranhense suspeitava que ele fosse o responsável pelos 2 conjuntos de crimes. Mas as investigações não avançavam. Em 2001, com as famílias das vítimas há mais de 10 anos sem respostas, 2 ONGs da região decidiram tomar uma medida drástica. O Centro de Defesa Padre Marcos Passerini e o Centro de Justiça Global entenderam que a omissão do Estado brasileiro diante daquelas mortes configurava uma grave violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, e levaram o caso para Washington. Em setembro de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA aceitou formalmente a denúncia. O Brasil estava sendo processado internacionalmente pela negligência na investigação do assassinato em série de crianças pobres. A repercussão foi enorme. O país inteiro passou a conhecer o caso. A Polícia Federal foi acionada. Medidas foram prometidas e, mesmo assim, Francisco das Chagas continuou matando. Por mais 2 anos após a denúncia na OEA, enquanto o Brasil era pressionado internacionalmente, enquanto a imprensa cobria o caso, enquanto autoridades prometiam respostas, meninos continuaram desaparecendo e sendo encontrados mortos, mutilados, em áreas de mata. A impunidade durou até 2003, quando finalmente um nome surgiu: Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Mecânico de bicicletas, homem comum, pai de família, o maior serial killer do Brasil. A prisão de Francisco das Chagas aconteceu em 2003, quando um último assassinato, o de Jonathan dos Santos, 15 anos, finalmente conectou definitivamente o nome do mecânico aos crimes. Quando foi detido e começou a ser interrogado, Francisco não negou. Confessou tudo. Em seu primeiro depoimento, admitiu 26 homicídios. Logo depois, 3 foram descartados, chegando a 23 crimes confirmados no Maranhão. E então, virou para o Pará e confessou mais 12 assassinatos em Altamira, com o mesmo modus operandi durante o período em que havia morado na região. No total, 42 crianças assassinadas, com idades entre 4 e 15 anos, ao longo de 13 anos. Mais do que isso, Francisco conduziu a polícia até os locais dos crimes, apontou com precisão onde havia enterrado as vítimas, mesmo nos crimes mais antigos. Os corpos foram encontrados exatamente onde ele disse. Havia fragmentos, ossadas, membros enterrados em sua própria residência. Durante o inquérito, Francisco disse que ouvia vozes que o mandavam matar,
que era tomado por uma força sobrenatural que o fazia cometer os crimes. No julgamento, alegou a mesma coisa, e o júri popular o considerou semi-imputável, o que resultou em uma redução de 1/3 de sua pena. Em seu primeiro julgamento, foi condenado por apenas um dos crimes, o assassinato de Jonathan Silva Vieira, e recebeu a pena de 20 anos e 8 meses de prisão. 20 anos e 8 meses. Por 42 crianças assassinadas. Aqui está o detalhe mais perturbador de toda essa história. Quando Francisco das Chagas confessou os crimes de Altamira, no Pará, 4 pessoas já estavam presas e condenadas por esses mesmos crimes. Seguidores de Valentina Andrade, incluindo 2 médicos, cumprindo penas superiores a 50 anos cada. Eles foram condenados por crimes que Francisco acabou de confessar ter cometido. O que aconteceu com eles? Essa é uma pergunta que a história do caso nunca respondeu completamente ao público. E as vítimas? 42 meninos, a maioria com nomes que o Brasil nunca soube, filhos de famílias pobres das periferias do Maranhão e do Pará, que desapareceram e foram encontrados em pedaços em áreas de mata, cujas mães buscaram respostas por anos, décadas, sem que o Estado olhasse para elas com seriedade. As crianças eram pobres, e no Brasil, criança pobre morta não vira manchete nacional, não vira documentário da Netflix, não mobiliza o país inteiro. Evandro Caetano tinha 6 anos e era de classe média em São Paulo, e o Brasil parou. Isabela Nardoni tinha 5 anos e era de família estruturada, e o Brasil parou novamente. Francisco das Chagas matou 42 crianças ao longo de 13 anos. E a maioria das pessoas que está assistindo a esse vídeo nunca tinha ouvido falar nele antes de hoje. A denúncia das ONGs na OEA teve consequências reais, ainda que tardias. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que o Brasil havia violado os direitos das crianças vítimas e de suas famílias, pela negligência na investigação, pela falta de catalogação das ossadas, pela omissão das autoridades diante de um padrão claríssimo de crimes que durou mais de uma década. O caso se tornou um marco no direito internacional dos direitos humanos no Brasil e gerou pressão para que investigações criminais envolvendo crianças pobres em situação de vulnerabilidade fossem tratadas com mais seriedade. Mas para as famílias das 42 vítimas, nenhuma decisão internacional desfaz 13 anos de omissão. Nenhuma resolução da OEA devolve um filho. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi julgado formalmente por apenas 4 assassinatos, considerado semi-imputável, condenado a uma pena que, dada a legislação brasileira da época, representava uma fração mínima diante da extensão real dos seus crimes. Hoje, Francisco está preso, mas a história que ele representa, de como o Estado brasileiro tratou crianças pobres como invisíveis por mais de uma década, essa história nunca foi completamente contada. 42 meninos, com idades entre 4 e 15 anos, filhos de mães que foram às delegacias, que distribuíram fotos, que buscaram respostas por anos e que foram ignoradas. A polícia viu o padrão, viu a mutilação repetida, viu as ossadas se acumulando e não agiu com a urgência que a situação exigia, porque as vítimas eram pobres, porque eram da periferia, porque eram invisíveis. O Brasil foi denunciado na OEA, recebeu pressão internacional e o assassino continuou matando por mais 2 anos. Esse é o caso dos meninos emasculados do Maranhão e de Altamira.
Um dos casos mais brutais da história criminal brasileira e um dos mais esquecidos. Pergunte a 10 pessoas ao seu redor se conhecem o nome Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Provavelmente nenhuma vai saber. Pergunte sobre Isabela Nardoni, sobre Elisa Samúdio. Todos vão saber. Essa diferença não é por acaso. Deixa nos comentários. Você conhecia esse caso? Você acha que o Brasil trata vítimas pobres de forma diferente nas investigações criminais? Se inscreva no Sem Vestígios, porque aqui ninguém, absolutamente ninguém, é esquecido.